Então, o próximo palestrante vai falar sobre os aspirantes e projetos de geoparques no Brasil, realidades e desafios. Tá? É o coordenador de comunicação e publicações da Comissão de Geoparques, o Marcos Nascimento. E o Marcos, ele é geólogo pela UFRN, mestre e doutor em geodinâmica, ambos pelo PPG UFRN. Foi geólogo do Serviço Geológico do Brasil, CPRM, entre 2007 e 2009, onde coordenou o projeto Monumentos Geológicos do Rio Grande do Norte e foi membro suplente da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos. Desculpa, me perdi aqui. Da Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleontológicos, CIGEP. Atualmente é professor associado 2 da UFRN e coordenador científico do Geoparque Aspirante Seridó. Ele tem experiência em temas como geodiversidade e geopatrimônio, com ênfase em trabalhos com geoparques. As pesquisas atuais são levantamento do patrimônio geológico potiguar, com fins à geoconservação, Geoparque Aspirante Seridó e Magmatismo Ediacarano, no Rio Grande do Norte. Publicou o primeiro livro brasileiro dedicado ao tema Geodiversidade, Geoconservação e Geoturismo, trimônio importante para a proteção do patrimônio geológico, além do livro Diversidade na Arte Rupestre no Seridó Potiguar. É autor de vários artigos científicos, nacional e internacional, e coautor de alguns livros. Então, depois desse currículo, eu acho que você vai ter muita coisa para falar para a gente, mas só tem 20 minutos. Então, vamos lá, né? Vamos aproveitar os 20 minutinhos. Eu queria só que alguém me confirmasse se está expandido aí a tela. Alguém joga um áudio aí para mim. Estão vendo a apresentação? Estamos sim, tá certinho. Tá bom, né? Então vamos lá, pessoal. Vamos conversar um pouco sobre esses aspirantes e projetos de geoparques que a gente tem no Brasil, né? Mostrar um pouco da realidade e dos desafios que esses territórios possuem, tá? Então já fui apresentado, vamos seguindo em frente aí. Vou pular isso aqui porque a amiga Elga já falou, mas a gente tem hoje 171 geoparques em 44 países, e lembrar que nesse ano 15 novos geoparques integraram não só o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, mas também a Rede Mundial de Geoparques. No mundo, 161. Na América do Sul, aproveitando aqui o slide do amigo José Luiz Palácio, lá do México, nós temos 8 geoparques dentro dessa rede latino-americana e caribenha que o Nivaldo muito bem falou antes. Então, são 8 geoparques em 7 países. Só que, no momento, nós temos 6 que são aspirantes, que se candidataram ao final do ano passado e tiveram sua documentação, incluindo aí o dossiê, o formulário de autoavaliação e outros documentos, aprovados até o final do ano, ou no início de janeiro, e aí hoje configura-se no site da Unesco, no site do Programa Internacional de Geociências e Geoparque, como aspirantes, né? São esses que eu encaro como aqueles que estão à frente de se tornar um geoparque mundial Unesco. E aí esse ano, né, depois de mais de 10 anos, nós temos aí projetos no Brasil se transformando em aspirante e integrando essa lista. É o projeto Caminho dos Cânions do Sul e o projeto Geoparque Seridó. Mas também temos projetos na Bolívia, 2 no Equador e 1 no México. E nessa região aí pintada em verde escuro, são inúmeros os projetos em desenvolvimento. Mas hoje a gente vai centrar no nosso país, que também é um país desse tamanho, dessa forma continental. E aí a gente traz a logo do evento, porque o próprio mapa da logo do evento já traz em pontos, tá, as áreas dessas regiões que têm projetos trabalhando em geoparque, com destaque para 4 em tamanho maior, porque são os aspirantes, e os demais em tamanho menor. E hoje, o que nós temos efetivamente na literatura, somado a trabalhos sendo desenvolvidos, são esses que estão aí nesse mapa. Então, vejam aí no mapa, tá, que nós temos aqui em verde o Geoparque Mundial Unesco, né, o que já foi muito bem falado anteriormente por mim, com o amigo Nivaldo, mas nós temos também 2 aspirantes que já estão nessa fase mais adiantada, inclusive esperando apenas a missão dos avaliadores, que infelizmente
foi adiada em virtude da pandemia, tá? Um deles é o Seridó, aqui no extremo nordeste, no Rio Grande do Norte, e o outro é ali no sul do país, na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, chamado de Caminhos dos Quênios do Sul. Esse ano de 2020, tivemos 2 projetos que submeteram suas cartas de intenção e tiveram endosso da Unesco País. É o projeto Caçapava e o Quarta Colônia, ambos no Rio Grande do Sul. E os demais que aqui sobram, que são 30, tá, projetos, são aqueles que estão trabalhando de diferentes formas, em diferentes estágios, dentro do que é a perspectiva de um Geoparque Mundial Unesco. Para entender melhor como é que estão esses projetos no Brasil, para mapear isso a nível nacional, a gente elaborou uma pesquisa, tá, que foi realizada entre 16 de maio e 25 de junho, com diferentes entidades, diferentes pesquisadores, diferentes projetos no Brasil. Isso é uma parceria, isso já mostra um dos pilares do Geoparque, que é o trabalho em rede, feito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o Departamento de Geologia, e o Geoparque Aspirante Seridó, com pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, em especial aqueles envolvidos com os aspirantes Caçapava Geoparque e Geoparque Quarta Colônia. E a gente conseguiu aí trabalhar e ter respostas, né, de 34 áreas para a nossa pesquisa. Tá? Vale salientar 2 pontos importantes. A gente sabe de um projeto de geoparque a mais, mas que, infelizmente, não sei pelo qual, ele se negou a preencher o questionário, e temos também 9 projetos no Brasil que citam a palavra geoparque, mas em seus trabalhos eles não remontam à necessidade de tratar como tal. Eles não se identificam ainda como um geoparque, como um projeto de geoparque. Então vejam que a gente vai falar agora dos primeiros resultados dessas 34 áreas, mas temos outras áreas, inclusive algumas, né, começando o seu trabalho, como o professor Schopenhauer falou ao final da sua apresentação. Então vamos para os resultados preliminares. A intenção nossa aqui é dar uma panorâmica de como estão esses projetos a nível de Brasil. E o primeiro momento dos nossos resultados é o perfil dos participantes. Então vejam que, em sua maioria, gênero masculino, são pessoas formadas na área de geologia e geografia, mas temos gente com outras formações, né? Título aí dessas pessoas que responderam os questionários são, em geral, mestres e doutores, a sua maioria doutores, então são pessoas com conhecimento avançado em áreas específicas, e atualmente eles ocupam o cargo de professor ou pesquisador em suas instituições. E ficamos curiosos em saber da pessoa que estava respondendo, qual é o cargo hoje que ela ocupa nesse aspirante ou nesse projeto de geoparque. E vejam que, em sua maioria, são os coordenadores gerais ou os coordenadores científicos que estão à frente das respostas desses questionários. E aí, como é que estão os aspirantes e projetos no Brasil? Como é que isso começou? Vejam, isso começou já faz 13 anos. Pelo menos há 13 anos a gente tem alguma área no Brasil trabalhando e se intitulando projeto de geoparque, às vezes até geoparque. Por isso que traz essa confusão na nossa cabecinha, quando a gente pensa que tem 20, 30, 40 geoparques no Brasil. Não, Nivaldo foi muito feliz, Elga também, nas suas observações, a Marilda. O Brasil ele só tem, dentro do Programa Internacional de Geociências e Geoparques da Unesco, um geoparque, que é o Geoparque Araripe. Os demais ainda estão em fase de projeto ou aspiram a ser geoparque. 3 projetos começaram em 2007. O Ciclo do Ouro, em São Paulo, o Caminho dos Quênios do Sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e o Fernando Noronha, em Pernambuco. O Caminhos do Sul está em negrito, porque hoje ele é um aspirante, hoje ele já se candidatou à lista de geoparques mundiais. O Quarta Colônia começou suas atividades em 2009, é outro aspirante. O Seridó começou em 2010, no caso, para ser mais preciso, dia 19 de abril. E o Caçapava começou em 2018, mas, na realidade, eles começaram mais especificamente em 2013, contudo, a coordenação atual começou a utilizar o termo geoparque mais recentemente. Nós temos aí esses aspirantes e projetos distribuídos em todos os 5 territórios, em todas as 5 regiões do país, mas veja que o Nordeste se destaca aí com 16 propostas, 16 trabalhos sendo realizados.
E quais os aspectos dos territórios? Como é que eles estão sendo trabalhados em termos de tamanho de área, quantidade de município, quantidade de geossítios inventariados? Nós temos aí, prioritariamente, territórios com 2 a 5 mil quilômetros quadrados, mas vejo que também temos uma grande quantidade de territórios que chegam até 10 mil quilômetros quadrados, e isso é notório, né? Além de a gente ter uma geodiversidade muito ampla, a gente está num país de uma grande área territorial. Em geral, esses territórios são delimitados aí por 4, 6 municípios. No entanto, 10 projetos é trabalhado dentro de um único município. Então, vejam que são diferentes tratamentos que o território vai se dar quando se trabalha com um único município ou quando se trabalha com mais. Vejam que a gente tem, por exemplo, 2 projetos que têm mais de 10 municípios envolvidos. E a primeira etapa, né, aquela inicial de qualquer projeto de geoparque no mundo, é quando você faz o levantamento do seu patrimônio geológico. E aí você vai identificar quais são locais de interesse geológico, né? E aí a gente vê que dentro desse contexto dos 34 projetos que foram mapeados, em geral, nós temos aí territórios com 11 a 20 geossítios sendo trabalhados. Tá? Mas vejo aí que alguns outros têm uma maior quantidade. E tem projetos com mais de 50 geossítios inventariados. Isso tem que ser bem observado, porque lá na frente, na sua candidatura, isso vai interferir não só na questão do dossiê em si, mas também no formulário de autoavaliação, bem como na gestão desses locais de interesse que precisam ser feitos de forma planejada e organizada. E aí, falando em geossítios, a gente também, dentro do questionário, tratou sobre o inventário desse geopatrimônio. Como é que esse inventário está sendo feito? Né? Perguntamos, o território tem um inventário do geopatrimônio pronto? Sim, né? Era o que se esperava, que sua maioria tivesse. Mas a gente ficou surpreso. Vejam aí que nós temos alguns projetos que ainda não têm inventário do geopatrimônio, mas já se intitulam projeto, ou às vezes geoparque fulano de tal. Então, a gente começa a tirar algumas respostas desses resultados e começa a perceber, né, alguns equívocos. Quando a gente vê que a maioria tem inventário, a gente ficou curioso em saber qual a tipologia desse patrimônio geológico. E aí é óbvio que a gente identifica que o geomorfológico é um dos principais e o paleontológico é outro. Por que óbvio? Porque o geomorfológico é aquele que é mais fácil ser visualizado. É aquele onde o relevo se destaca, né, no território. E isso também permite com que a gente consiga identificar outras tipologias, como estrutural, hidrogeológico, dentre outros, e alguns também citaram que o patrimônio mineiro está associado à tipologia importante, aqui enquanto geopatrimônio e aqui enquanto mineiro. E uma curiosidade que nós tivemos, porque é uma premissa básica de qualquer geoparque no mundo, está ali relacionada às 4 bases de um geoparque, a gente precisa ter um geopatrimônio de valor internacional. Será que os projetos estão medindo isso? Então, nos nossos trabalhos, a pesquisa trouxe que sim, vários projetos têm um conteúdo geopatrimonial internacional e estão sendo identificados pelas unidades de relevo e principalmente pelos fósseis, o que vem a contribuir com o que foi identificado anteriormente. Só que um geoparque não vive só de geopatrimônio. A gente tem que ter identificado neles também como é que está o outro lado do patrimônio natural, o patrimônio biótico, né, o patrimônio biológico, e também o patrimônio cultural. E aí a gente tem a surpresa de que, em sua maioria, e aí coincidentemente, 53% desses projetos não têm ainda conhecimento ou não fizeram o inventário dos seus patrimônios biológico e cultural. E isso vai atrapalhar quando da candidatura ao Programa Internacional da Unesco. E aí a gente entra no terceiro momento, que é como é que está se organizando o território? Será que ele está organizando com essa intenção de ser um geoparque mundial da Unesco? Será que ele está se organizando seguindo as premissas básicas? Por exemplo, a gente perguntou, o projeto possui um comitê gestor? E aí vocês estão vendo que a maioria disse que não. Tá, então esse projeto pelo menos tem um comitê científico? Também não.
tudo bem, mas aquelas pessoas que, de certa forma, se uniram, estão trabalhando dentro de um plano de gestão, vejam que também não. E também é não duas situações particulares, que está ligada a 4 pilares do Geoparque, que é a visibilidade, porque a gestão a gente já viu que não está sendo feita de forma organizada. Mas quando a gente vai para um outro pilar importante, que é a visibilidade, a gente perguntou sobre, você tem um plano de marketing de comunicação? A maioria também disse que não. Mas pelo menos você tem material de divulgação, um folder, um site, a maioria também insistiu dizendo que não. E se eu pegar uma regra geral de médias, mais de 60%, 65% não tem comitê gestor, comitê científico, plano de gestão, plano de marketing e nem de divulgação. Mas aqueles que têm plano de divulgação ou marketing estão nas redes sociais. Então, a maioria, pelo menos, tem um e-mail e usa-se, né, o Facebook como forma de dar visibilidade. Mas, por exemplo, uma preocupação que nós tivemos é que apenas 18% tem um site oficial. E está lá nas diretrizes, está lá nos estatutos que a Elga mostrou, que um dos pontos chaves da visibilidade de um geoparque é ter um site. E vejo que apenas 18% dos 34% tem um site. Então, isso também nos trouxe essa curiosidade. A gente continua vendo como é que está organizado o território, e aí a gente está pensando o território agora como um local, um polo de desenvolvimento regional. Então a gente ficou curioso em saber, existem negócios e equipamentos ligados à temática do geoparque? Porque o território ele pode se desenvolver sem ter geoparque. Mas já que você está se intitulando como projeto ou aspirante de geoparque, existem negócios e equipamentos? Não. 82% disseram que não. Tá, então vamos saber se existe alguma iniciativa ou algum projeto de desenvolvimento local. Também não. Então vejam que tanto do ponto de vista organizacional como do ponto de vista de desenvolvimento territorial, sua maioria ainda não seguem as premissas básicas do Programa Internacional da Unesco. Agora, a gente tem produtos no território, para aqueles que mostram? Não. A maioria não tem. Agora, quando tem, já deslumbram um geoproduto ou a estampa da temática num vestuário, num artesanato. No entanto, já lembrando dos primeiros slides, onde a maioria são mestres e doutores, são da área de geociências, e estão na coordenação, seja geral ou científica, era de se esperar que existe, pelo menos, ações educativas ligadas aos projetos. Então, a gente se preocupou também com esse momento e perguntamos. E aí, obviamente, que teria que dar a maioria sim, e foi o que deu. Né? Então, a maioria dos nossos projetos tem esse foco ligado à característica educativa, com 71%. E a gente foi querer saber como é que você está fomentando ciência no território. Então, principalmente através de participação em eventos nacionais, através de projetos de pesquisa, tá? Através de publicações em periódicos nacionais. Então, vejam que isso vai trazer implicações lá na frente, porque essa visibilidade está sendo dada em termos de educação apenas a nível nacional. Se eu falei de desenvolvimento territorial, eu também pensei nas ODS, ou melhor, nos ODS, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que a ONU preconiza aí, né, e que quer trabalhar nesses últimos anos aí, essa forma de, dentro de 17 objetivos, trazer benefícios para a população. Então, a gente perguntou aqui qual é o potencial de promoção do desenvolvimento sustentável no território. Para nossa felicidade, né, aqui a gente tem a importância, 0, menos importante, 10, mais importante e 5, intermediário. A maioria aí respondeu entre 5 e 10, com 8 e 10 sendo os mais evidenciados. Mas, quando a gente quer saber quais dos ODS das Nações Unidas você acha que o projeto proporciona no território, fica claro que a educação, né, o ODS 4, que é a educação de qualidade, se sobressai literalmente com relação aos demais. Né? Você chega a ter quase 80% dos 34 projetos confirmando que, pelo menos, o ODS 4 é trabalhado.
Contudo, os demais não chegam a 50% das respostas. Então, isso também foi uma preocupação nossa. Poxa, será que só tem, dentro das 17 possibilidades que a ONU traz para desenvolver sustentavelmente um território, apenas o de educação é que é importante? Né? Então, a educação é realmente o mais importante, e o nosso top 5, mesmo com valores mais baixos, é o ODS 15, que é o tratamento da vida terrestre, o ODS 8, né, que trabalha com essa questão do trabalho, né, e crescimento econômico, o ODS 3, que está relacionado à saúde e bem-estar da população, e o ODS 11, que trabalha com cidades e comunidades sustentáveis. Então, são esses aí que alcançaram valores elevados, mas, voltando, apenas a educação que se mostrou mais evidente. E agora eu estou indo para os finalmente, porque eu quero mostrar agora para vocês se esses projetos estão encarando a candidatura ao Programa Internacional da Unesco. Então, se você é um projeto, está se intitulando Geoparque, muitas vezes sua logomarca traz Geoparque fulano de tal, né? Não traz nem a palavra projeto ainda, por exemplo, e que isso eu retorno, né? Traz essa curiosidade e dúvida na cabeça das pessoas, né? Primeira pergunta que a gente fez foi com base em um dos pilares. A gente já citou visibilidade, já citou, né, patrimônio geológico internacional e já citou gestão. E a quarta é trabalho em rede. Qualquer projeto de geoparque no mundo tem que seguir esses 4 pilares. E aí o trabalho em rede, a gente perguntou aqui, ó, existe importância de troca de conhecimento entre os projetos? É o projeto X trocando informações com o Y pedindo apoio ao Z, e aí, para nossa felicidade, a maioria aí disse que sim, que é de suma importância, clicou aí no botãozinho 10, alguns no 8 e 9, mas, em compensação, quando a gente pergunta se há pretensão do território de se tornar um geoparque mundial, vejam que muitos responderam, obviamente, que sim, foram logo para o número máximo, que é o 10. Mas vejam aí que 14 projetos, por exemplo, disseram valores que vão de 2 a 5. Não estão dando, por enquanto, muita pretensão a isso. Então, a gente precisa ver esses números com calma ao final. E ainda continuo, né, com essa questão de encarar a candidatura, e aí, dentro de todo o trabalho que se realiza ao longo de anos, na hora que chega o momento de pensar na candidatura, você já leu o estatuto, já viu as diretrizes, já sabe a documentação que é necessária para aplicar a candidatura, né? E aí entram alguns fatores que é importante a gente entender. Como, por exemplo, nós queríamos saber, o projeto já submeteu a carta de intenção? Então, nós temos aqui que sua maioria não. É óbvio, ainda não avançaram, e os números que os resultados que vocês viram anteriormente, mostram bem isso, né? Que a maioria ainda estão caminhando sem essa atenção junto ao estatuto, às diretrizes. Mas alguns já submeteram suas cartas de intenção, porque ele é o processo inicial, é como a Eva disse, é o primeiro passo. Né? Até 1º de julho de cada ano, você pode submeter sua carta de intenção à entidade do governo brasileiro, que no caso é a Divisão das Nações Unidas 3, que está ligada ao Ministério das Relações Exteriores, e que a gente vai ter o seu representante, o Ricardo Riso, tratando sobre o Programa Internacional de Geoparques da Unesco na próxima sexta-feira. Tá? A gente também perguntou, você preencheu o formulário de autoavaliação? E aí isso foi uma surpresa para nós. Não. 3/4 dos projetos não preencheram. E não está a resposta aqui, mas a maioria deles nem sabiam que existia um formulário de autoavaliação. Que você não precisa nem se candidatar, mas você pode ver como é que você está trabalhando o território nessa perspectiva. Né? Parcialmente, 15% dos 34%, né, preencheram, e apenas 12% dos 34% preencheram de forma total. E aí o dossiê? Não, aí o dossiê tudo bem, é a candidatura em si. Então, realmente, esse número tem que ser baixo, porque são poucos se candidatando. Né? Haja vista a quantidade grande de projetos que nós temos no Brasil. E para aqueles que se candidataram ou eventualmente estão trabalhando o dossiê, tá?
aqui são os capítulos, são 6 capítulos que o dossiê apresenta, existe um termo de referência para você preencher e fazer esse documento de até 50 páginas, onde a gente vê que de forma quase que igualitária, mas predominando a característica principal do território em termos de geologia e de outros elementos, é evidente que é o principal capítulo que está sendo trabalhado. Pronto, indo para os finalmente, né, quais são as primeiras conclusões que a gente traz com essa panorâmica? Tá? Em sua maioria, os aspirantes e projetos são trabalhados, né, sob a coordenação geral ou científica de professores e pesquisadores que estão ligados às geociências. Tá? E uma vantagem, nesse caso aqui, é que a maioria são mestres ou doutores. Vejam, a gente já está há 13 anos dos primeiros projetos. Né? É muito tempo. Tá? Agora, pelo menos nesse 13 anos, a gente conseguiu chegar aí a 2 aspirantes que estão na fase de avaliação, aguardando a missão, né, de avaliação, 2 que são intitulados aspirantes, né, porque enviaram sua carta de intenção esse ano, provavelmente vão enviar esse ano, ou espero, próximo ano, a candidatura efetiva. Tá? A gente viu com esse primeiro mapeamento que as áreas elas são, em termos de dimensão, moderadas a elevadas, 2.000 a 10.000 quilômetros, quando a gente compara com a média dos geoparques mundiais, que está em torno de 3.500 a 4.000 quilômetros quadrados, e que contempla um grupo com média de 5 municípios. Agora tem um outro grupo que vocês viram que tem no território o contexto de apenas um município. Tá? E são de 11 a 20 a quantidade de geoparques. Agora, nos estranhou muito ver projetos de geoparques dizendo que não tem nem o inventário do geopatrimônio. Tá? Agora, aqueles que têm, destacam o geomorfológico e o paleontológico como os principais. A maioria dos aspirantes e projetos fica bem claro que hoje não tem uma equipe formal, tá? Com um comitê, seja gestor ou científico, isso estabelecido, nem tampouco ainda possui um plano de gestão, um plano de divulgação. Então, isso é um fator, são fatores que nos trazem essa preocupação. E é um dos fatores que, ao meu ver, está fazendo com que o Brasil caminhe de forma lenta dentro dessa perspectiva, tá? Principalmente na perspectiva de se transformar em um geoparque mundial Unesco. Viram que vários mostraram sem essa intenção. Então, nas redes sociais, o item visibilidade, que é um dos 4 pilares do geoparque, mostra ainda os projetos muito centrados no e-mail e no Facebook. Né? Eles não têm ainda Instagram, YouTube, Twitter, por exemplo, mas uma das nossas preocupações nessa parte é que menos de 20% tem um site oficial. E está lá nas diretrizes da Unesco essa, vamos chamar assim, obrigatoriedade. Na maioria, negócios e projetos de desenvolvimento não existem, tá? Como também não existe, por exemplo, produtos ligados à temática. Agora, na perspectiva educacional, sim, a gente tem muita coisa sendo trabalhada. Finalmente, apesar da maioria se mostrar com intenção de se candidatar, a gente vê que muitos não têm esse interesse no momento. Né? Mas tudo bem, mesmo que eu não tenha interesse em me candidatar ao programa da Unesco, eu preciso realizar ações no território que me tragam uma organização, por isso que eu preciso dos meus comitês, que me tragam um desenvolvimento, por isso que eu preciso dos meus planos, para poder, no futuro, quando mudar essa opinião, eu pelo menos estar caminhando nessa sequência lógica. Né? É por isso que eu mostro aqui que 3/4 dos aspirantes não preencheram sequer o formulário de autoavaliação, quer dizer, não tem nem ideia de como é que é o procedimento. E vejam que isso é um documento de suma importância para a candidatura. Mas você não precisa se preocupar em candidatar-se, já que você preencheu o formulário. Ele vai ser útil para você entender o desenvolvimento do território. E aí, por fim, né, a gente deixa o recado aqui que ainda temos outras análises a fazer, existem outros dados sendo tabulados e processados, porém a gente já percebe uma coisa que esse webinar está trazendo, que é ampliar a divulgação acerca da temática do geoparque no Brasil. Porque a gente nota com essa pesquisa que muitos projetos estão trabalhando o termo geoparque em seu território e não ainda entende o que é que significa. Tá? E para isso é importante ler as diretrizes ligadas ao programa. E apesar de a gente já ter hoje 4 aspirantes, tá?
Os demais projetos estão em diferentes níveis de evolução, isso é bem claro na pesquisa. E uma das respostas que a gente quer dar é colocar esses projetos, cada um em seu nível de aproximação a uma candidatura, e colocar eles em caixinhas e definir quais são aqueles que estão mais moderada ou menos avançado junto à postulação de uma candidatura ao programa da Unesco. É isso aí, pessoal. Eu deixo aqui meus agradecimentos a todos vocês, deixo meus agradecimentos a todos que labutam nessa ideia de não ser um geoparque mundial da Unesco, não tem problema, mas de promover o desenvolvimento territorial sustentável numa perspectiva que favoreça com que a população tenha, primeiro, empoderamento de onde eles vivem e possam se sentir protegidos e desenvolvendo atividades para a sua vida. Tá? É isso, pessoal. Muito obrigado. E vamos às outras.